Shalom, amados, mais uma vez aqui com você para estar aí, né, revelando para você alguns detalhes, né, da palavra da Bíblia hebraica, dizendo assim, para que você possa entender e a importância, né, de você estudar o hebraico, de você ir com profundidade, porque muitas pessoas elas estão estacionadas no tempo e no espaço por falta do conhecimento, não sabendo para que lado ir e, às vezes, absorvendo muita coisa errada. Eu tenho visto isso em muitos lugares, as pessoas absorvendo muita coisa errada. O que é que acontece? Muitos líderes religiosos, dizendo assim, não quero apontar nomes, né? Mas eles comem comida enlatada. O que quer dizer isso? Eles não fazem a comida para comer. Quer dizer, eles não pesquisam para que possa ensinar. Do jeito que vem, vai. Então, isso fica ah, muito ruim, né? Porque você acaba que passando coisas que não deveria passar para frente. Mesmo as coisas que eu ensino aqui, é importante você pesquisar, você estudar, para que você possa, então, entrar no nível de revelação mais profundo. Nós temos níveis de revelação da palavra, que é essa palavra em hebraico da direita para a esquerda, pardes. Pardes, você vai entender agora, cada letra desta palavra em hebraico, ela tem um nível de revelação muito profundo. Eu quero ser muito simples aqui para que você possa entender, tá? Eu poderia explicar de uma maneira mais profunda e aí não há entendimento, fica ruim. Então, muitas pessoas estão estudando teologia, mas elas não estudam hebraico. O hebraico ela tem uma profundidade muito grande, porque o Eterno usou justamente essa língua para comunicação com o ser humano. E dentro desta língua ele colocou um DNA. O DNA é a raiz, a essência de revelação. Por que revelação? Para se conhecer. Quanto mais luz, as trevas saem e você vai notando aquilo que vai se apresentando para você. Então, muitas coisas nesses dias vão aparecer, e se as pessoas não estiverem preparadas, vão ficar assustadas em assumir um conhecimento novo e aceitá-lo também, ok? E discernir, né? O discernimento vai ser algo muito profundo nos dias de hoje. Olha quantas coisas nós estamos vivendo aí. Então, é importante que você fique alinhado, né? E para isso, eu peço para que você se inscreva nesse canal Universidade das Escrituras, para que você venha aprender com profundidade, né, pouco a pouco, e você vai vendo coisas maravilhosas da parte do Eterno, que vai revelando no seu dia a dia, porque aquilo que você aprende aqui vai servir para você no meio da tua família, a tua casa, onde você trabalha, onde você estuda, com uma visão profunda das coisas. Tudo que se apresenta durante o dia na sua vida tem algo por trás, tem um pano de fundo, tem um ensinamento, tem uma revelação, tem um alerta. Então você precisa viver assim, ter discernimento espiritual, porque o espírito ele governa o que é físico. E se você tem profundo conhecimento espiritual, você tem muito mais autoridade para administrar aquilo que é físico, a tua vida e o meio aonde você vive. Então, você precisa sair da matrix, você precisa sair da manipulação, você precisa sair do seu quadrado, você precisa ir mais a fundo. As pessoas se acomodaram muito e por isso sofrem demais. Então, meus amados, esses níveis de revelação são 4 níveis que eu vou dizer aqui para vocês. Esses níveis eles são padrão e eles servem para toda a passagem bíblica, toda palavra bíblica no hebraico, eles servem para que as pessoas possam ir cada vez mais a fundo. Eu quero ir para o primeiro nível. O primeiro nível é a primeira letra de Pardês, que é a letra P que está lá, é o Peshat. Peshat é o primeiro nível, né, que você tem aí para aprender, então, algo profundo da palavra.
o simples significado ou o significado literal, assim ensinado para as crianças e adultos, né, que ainda não estão familiarizados com a leitura aqui da Torá. Eu coloquei Torá aqui porque são os primeiros livros que dá todo o significado para os demais. Todo encaminhamento para toda a Bíblia está nos primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá, né? Os 5 primeiros livros ali, Pentateuco, né? Como alguns querem. Então, esses primeiros 5 livros, ele é uma ramificação para toda a palavra. Tanto é que Yeshua citava muitos textos que estão aí na Torá. As pessoas não notam na sua linguagem de que ele repetia muitos textos que estavam na Torá, né? Ele não revelou nada novo, ele só descobriu aquilo que estava encoberto. Então, através desse ensinamento e revelação profunda, você vai notando então aquilo que você precisa para aprender mais. Então, esse primeiro nível é aquele nível literal, é aquilo que você lê algum significado assim que você já consegue ter revelação, você já consegue absorver, é o primeiro nível. E aí você não vai ficar parado no primeiro nível. Você precisa se aprofundar mais, né? E aí nós vamos para o segundo nível. O segundo nível, a letra R de Pardês, é Remetz. Remetz significa dicas de um significado alegórico ou ensinamento mais profundo, não apenas a expressão literal. Então você já começa a pegar uma figura, um personagem bíblico, um lugar, né? Uma cidade, um país. Então são circunstâncias. E você vê um ponto alegórico ali, uma coisa que foi marcada ali e você precisa notar isso para que você possa, então, começar a entender um pouquinho mais profundo, tá? Às vezes, uma peça, um utensílio, uma cidade, uma pessoa, conforme é descrito na palavra, ele não está ali por acaso. Uma pessoa, por exemplo, tem um nome, e esse nome no hebraico tem um significado. Cada situação tem um nome, tem um significado. Então, esse valor alegórico, essa coisa que está ali, você precisa entender por que é que está ali. São dicas, né, de um significado alegórico. Então você já não está mais só com aquela coisa literal. A pessoa passou por tal cidade, literal. Quem é a pessoa? Qual é o lugar? Então esse lugar já precisa ser estudado. Então essa maneira de ver as coisas vai lhe trazer mais conhecimento e pensar um pouco mais. Então, parar um pouco na situação e pensar um pouco mais. Aí, quando você entra no terceiro nível, que é a letra D de Drash, esse ponto aqui é muito importante. A interpretação, descobrir o significado através da Midrash, quer dizer, um entendimento mais profundo. Analisando o quê? Palavras, a colocação, o formato das letras, por comparação palavras e formas, também por ocorrências semelhantes em outros locais. O que acontece aqui? Você já pega a língua hebraica, você já tem um nome em hebraico, você já tem a passagem ali em hebraico, e você já começa a trabalhar com a numerologia, você começa a trabalhar com a pictografia das letras, você começa a trabalhar com o significado dos nomes, aí você começa a ter uma outra visão. O terceiro nível já te coloca no nível muito profundo da palavra. Então, a teologia, meus amados, que eles estudam por aí, eles ficam só quase que no literal. E aí eles dizem que precisa ter um discernimento espiritual. O discernimento espiritual e a palavra andam juntos. Quanto mais profundo espiritualmente, mais entendimento da palavra. Porque não é uma letra comum o hebraico. Não é uma língua comum. É uma língua santa, né? É uma língua separada. Foi essa língua que foi colocado o código, os códigos. Essa língua que foi colocada de uma maneira que você mexe de um lado, você mexe do outro,
e ela te mostra muitas coisas. Então, é importante você ver desta maneira. É difícil? Não. Requer tempo, requer um pouquinho mais de pensamento. É por isso que a pessoa que pensa um pouco mais, ela acerta mais. Ela não entra de primeira, ela pensa e ela vê a perspectiva das coisas. E cada vez que ela olha, lhe mostra algo. Então, isso é muito importante. Isso aqui serve para a tua vida no cotidiano, em todo lugar. Não se dá para separar a tua vida espiritual sobre aquilo que você vive todos os dias. Se você começar a pensar assim, você vai ver que cada coisa que acontece no seu dia a dia, ele tem um ensinamento, ele tem um propósito, ele tem um confronto, ele tem uma oposição para que você tenha vitória, para que você tenha sucesso, para que você evolua. Você não pode ficar parado, né? Nós sabemos que nós cremos no criacionismo, o Eterno criou todas as coisas, mas essa criação, ela evolui, ela cresce, tem um crescimento espiritual, tem um crescimento de conhecimento, e quanto mais eu cresço, mais eu entendo as coisas, e as minhas decisões ficam melhores. Vamos para o nível 4. Quando nós entramos no nível 4, SOD, que é a letra S de Pardes, você entra no mais profundo lugar. O segredo ou o significado místico, metafísico de uma passagem. É aqui que entra aquela coisa, né? Quando nós lemos Bereshit Bará, as duas primeiras letras da Torá, do primeiro versículo da Torá, Bereshit Bará. Bereshit Bará Elohim, as três primeiras letras. Criou Deus, né? Criou. Esse criou Bará é metafísico, porque somente Elohim, somente o Eterno, pode trazer da inexistência à existência. Nesse nível SOD é onde nós vemos os milagres. É onde você, através da palavra, a unção do Espírito está tão forte na tua vida que você determina certas coisas e elas acontecem. Eu quero ensinar muito isso para as pessoas. Eu tenho procurado discípulos, eu tenho procurado pessoas a transferir a unção de cura, por exemplo. Nós oramos com muitas pessoas, elas são curadas, porque nós entendemos que há essa condição, né? Existe esta revelação mais profunda, existe essa provisão que pode chegar ao mundo físico através do Espírito, através da unção do Espírito, aí trazer da inexistência, quer dizer, ainda não existe para mim, passa a existir para mim. Isso que as pessoas precisam entender. Agora, como ensinar uma pessoa que às vezes não aprendeu nem os primeiros passos da palavra a ter um entendimento desse, a buscar coisas profundas, quer dizer, o milagre, quando nós chamamos de milagre, né? Eu não estou nem aqui trazendo muitas palavras em hebraico para não confundir você. Esse nível de revelação nos traz da inexistência à existência, quer dizer, em algum lugar está no eterno, porque nele existem todas as coisas. Nele existe tudo aquilo que você possa pensar, existe nele. É por isso que a tua mente, ela pode pensar muitas coisas. Quer dizer, se existe na tua mente, já existia no eterno. Vamos colocar aqui sim, na mente do eterno. Então existe algo, existe a cura, existe a provisão financeira, existe a provisão de todos os aspectos nele, e eu preciso ter esse nível de revelação para buscar então desse lado místico, né, que nós falamos, o metafísico para o físico, trazer da inexistência, porque eu ainda não estou vendo. Porque muitas vezes, meus amados, o ser humano não vendo, ele julga que não existe. Então, eu posso entender que tudo existe. Tudo existe. Toda necessidade humana existe. Toda provisão existe para a necessidade humana. Então, se toda necessidade existe, também existe toda a provisão. Por isso nós lemos, por isso que Davi diz, né? Eu
O Senhor é meu pastor e não falta. Ele não falta. Quando eu digo que ele não falta, é porque nele tem todas as coisas. Tudo que eu preciso está nele. Então, SOD é o quarto nível, é um nível muito profundo, onde eu não só leio o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, mas eu entendo que aquilo que eu estou lendo está trazendo uma revelação de que eu posso mais, eu posso alcançar mais, eu posso atingir o nível de milagres, eu posso trazer à existência aquilo que não existe, ok? Então você coisa que o importante é que todas as quatro formas de estudo do Pardês nunca contradiz o significado base. Cada nível de conhecimento é revelado para quem está preparado para recebê-lo. Então não se mexe na base embaixo, não vai mexendo. Conforme a revelação chega, você não vai dispor das outras. Você não vai entrar como na dispensação, como alguns estudam aí, né? Vai dispensando, quer dizer, não serve mais. Vou trazendo coisas novas e normalmente esse pessoal que estuda esse nível de estudo, eles colocam revelações da sua mente, né? Doutrinas de homens, quando na verdade toda a palavra faz parte, desde o primeiro nível até o mais profundo nível, não se mexe, é um bolo todo. Quando você come o bolo, você come ele pronto. Você não come o trigo para depois comer o ovo, para depois comer o açúcar e assim, né, seguidamente. Não. Você come ele pronto. A palavra do Eterno está pronta e você precisa comê-la dela toda. E esse pessoal que está usando de algumas doutrinas, né, de homens tem atrapalhado muito, né? A teologia está toda distorcida. Primeiramente, eles não procuram com profundidade no hebraico aquilo que se deve ensinar. Eles pegaram as palavras que passaram para eles ou no português ou no inglês, dos pais da igreja, né, daquele tempo, e do jeito que passaram estão ensinando até hoje, né? Essa questão do dispensacionalismo, eles estão separando, né, tentando aí fazer coisas que não deviam, né? A palavra ela já está ali e só basta nós nos aprofundarmos nela tão somente e não em doutrinas de A ou B ou C, tá certo? Você pode até estudar essas doutrinas para ter um amparo, para ter ver o que se pode tirar ali de proveito, mas normalmente traz muita coisa errada, porque são tendenciosas à mente de cada pessoa, né? A limitação deles, quando nós podemos entrar pelo hebraico e aprender toda a teologia ali, né? A gente já vai ver o começo da situação, por que que Deus fez isso ou aquilo, cidades, lugares, países, personagens, e aí você vai vendo quantas pessoas escreveram, né, a Bíblia, em quanto tempo, e aí não tem dificuldade alguma. Eu não sei por que que inventam tantas coisas para confundir as pessoas, para manipulá-las. Ok, meus amados? Eu peço a você que se inscreva no canal, faça um bom comentário, nos ajude a difundir, nos ajude a trazer coisa boa.